Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a Bíblia, ela é imutavelmente a palavra de Deus, ela é uma injeção de ânimo, a Bíblia realmente é maravilhosa. Gente, é especial demais, glória a Deus. Ageu 2:9 diz que a glória da última casa é maior do que a primeira. É claro que esta glória não está relacionada inteiramente, unicamente e nem diretamente às questões físicas. Era isso que o próprio Deus queria convencê-los. Que o templo de Zorobabel, Deus não iria faltar com a verdade. Jamais seria superior no quesito faraônico, no quesito extraordinário, no quesito construção civil, no quesito humanitário, estereopático, visional. É lógico que jamais superaria o grande e magnificente templo de Salomão. Mas Deus estava dizendo de uma glória que é mais importante do que a glória desta glória, que é a glória que se vê. E que glória é essa? É a glória que não tem tanta glória, mas que mesmo assim é gloriosamente gloriosa, que é a glória daquilo que não se vê. E a glória do que não se vê sempre será maior e melhor do que a glória que se vê. Acredite nisso. Porque a glória que se vê, ela pode ser destruída. A glória que se vê, ela pode ser ofuscada. Ela pode ser superada, ela pode ser roubada. E a glória que não se vê é eterna. Aleluia. Ela é uma glória que pode ser, sim, comparada a outra glória, mas essa glória não se perde. Então, a glória do que não se vê é maior do que a glória que se vê. Mas a grande questão é o seguinte: eu não preciso ser nenhum sociólogo, nenhum psicólogo, nenhum filósofo. Eu não preciso nem mesmo ser um estudante, ter uma mente acadêmica, para ser cônscio de que o recomeço é mais difícil do que o começo. Vou repetir: o recomeço sempre será mais difícil do que o começo. Porque o recomeço sempre está subordinado ao pessimismo. O recomeço sempre está subordinado a lembranças daquilo que começou, se parou por algum motivo. O recomeço sempre será mais difícil. O regresso à casa do filho pródigo, no caso do filho pródigo, é mais difícil do que a saída da casa. O segundo Adão, que é maior do que o primeiro, o Cristo eterno, aleluia, nasce como lençóis, nos lençóis dos homens, e agora na estrebaria, e agora debaixo de perseguição, o segundo Adão, diferentemente do primeiro. O primeiro Adão estava no paraíso, o segundo Adão estava no deserto. O primeiro Adão morreu, por quê? Porque tocou no que não devia tocar. O segundo Adão morreu, e morreu tragicamente, pelo menos no quesito humano. E morreu, pode-se ser dito, sim, humanamente falando, que o segundo Adão morreu numa morte trágica, sofrível, morte de cruz. Sabe por quê? Porque não quis tocar no que era proibido, não quis tocar no que não deveria ser tocado, não quis negociar valores, não quis mercadejar o sagrado. Então o segundo é mais difícil do que o primeiro. Isso é comprovado, gente. Segundo os psicólogos, segundo os socialistas, segundo os estudiosos entendidos, aqueles que fazem listagens, aqueles que fazem estatísticas, aqueles que trabalham com números, eles sabem disso. O segundo casamento tem probabilidade de ser pior do que o primeiro. O segundo casamento tem probabilidade de terminar antes do tempo do que o primeiro. E assim sucessivamente. O segundo filho tende a ser mais problemático do que o primeiro. Claro que há inúmeras exceções, mas estamos falando de números, questões numéricas. Então, humanamente falando, sempre o segundo, o recomeço é mais difícil, porque o começo, o início é marcado, é igual, é sinônimo de disposição, é sinônimo de boa vontade, é sinônimo de uma série de projeções. Esse é o começo, agora o recomeço não. A pauta do recomeço é o que não deu certo no começo. Então, humanamente falando, é por isso que é difícil recomeçar. É mais fácil começar do que recomeçar. Isso é humanamente falando. Mas desafiando tudo isso no quesito humano. É mais fácil eu ir pescar sem pegar nada, mas eu também não fui pescar. É claro que eu ainda não peguei nada, mas a minha expectativa é que o meu barco se encherá. A minha expectativa é que o pescado virá. Aí não veio. Aí agora alguém me diz, volta lá, recomeça, lança de novo.
E daí eu fico com aquela ideia, mas eu acabei de vir de lá, as redes são as mesmas, o mar é o mesmo, os pescadores são o mesmo. Por que eu não peguei antes, vou pegar agora? É loucura isso. O recomeço, humanamente falando, sempre será mais difícil. Mas aqui é para te dar glória a Deus até ficar rouco. Por quê? Porque o teu Deus é diferente do conceito humano. O teu Deus vem dizendo que o fim é melhor do que o começo. Vamos ser honestos. Humanamente falando, não é assim. Humanamente falando, o início da vida é melhor do que o fim dela. Até porque o início da vida é comemorado, o fim dela não é comemorado. O início da vida é data natalícia, o início da vida está lá na lápide como uma estrela quando surge, e o final da vida como uma cruz. O final da vida é funeral. Então o fim não é melhor do que o começo, pelo menos humanamente falando. Aí vem Deus contrariando todas essas coisas e dizendo: não, o fim é melhor do que o começo. Oh glória, o teu começo pode ter sido pequeno, mas diz Deus, o teu final será grande. Zacarias 4:10, aquele que despreza o dia das coisas pequenas, ainda se alegrará ao ver a obra terminada. Porque aquele que começou, Filipenses 1:6, não deixa pela metade, mas aperfeiçoará. Então receba esta palavra: a glória da segunda casa, do recomeço é maior, é melhor do que a primeira. Então eu queria que você recebesse isso em nome de Jesus. Humanamente falando, se você cair nos conceitos de estatísticas e de tudo que é dito no fator humano, no quesito humano, você tentou uma vez, não deu certo, não vai tentar de novo. Porque humanamente falando, as pessoas vão lhe ensinar: poupe-se de sofrer duplamente. Isso é o que as pessoas humanamente vão falar. Mas espiritualmente, a glória da última casa será maior do que a primeira. Sabe o que Deus diz para você? Que Ele é o Deus da segunda chance. O que seria de Pedro sem uma segunda chance? O que seria do pródigo sem uma segunda chance? O que seria de mim e de você sem uma segunda chance? Tem um livro na Bíblia chamado Deuteronômio, o livro da segunda chance. Então receba esta palavra em nome de Jesus. Se ainda que caia, não ficará prostrado. Receba esta palavra. No mundo o começo é mais fácil do que o recomeço, mas em Deus sempre haverá oportunidade de um novo recomeço. Um novo recomeço, na verdade, é um novo começo, que há de ser melhor do que aquele. Acredite nisso. O segundo Adão é melhor do que o primeiro. O segundo Adão veio do céu, o primeiro da terra. O segundo Adão veio sem pecado, e sem pecado perdurou até o último dia da sua vida. Ressurgiu sem pecado. O primeiro Adão nasceu sem pecado, mas acabou pecando e morreu no pecado. Isso é terrível, morreu no pecado. Todos os homens do Antigo Testamento morreram no pecado até que apareceu Jesus. Porque somente em Jesus há propiciação e perdão de pecados. Então acredite nisso. A glória da última casa será maior do que a primeira. Receba esta palavra. Alguém está precisando ouvir isso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.